crianças, hoje na nossa aula nós iremos falar sobre a cidade, né? Então aqui vocês podem observar as imagens de algumas cidades e hoje nós iremos falar um pouco como é que uma cidade é formada. Então as cidades, elas podem estar na área urbana ou também na área rural. As sedes do governo geralmente estão na cidade mais importante do estado. Então, tia Carla, por que as cidades elas podem estar na área urbana ou na área rural? Neste caso, crianças, são exemplos de cidades que são maiores e cidades que são menores. Por exemplo, a nossa cidade, a cidade de Inhuma, ela é uma cidade rural, né? Porque ela ainda está se desenvolvendo, ela ainda está crescendo. Então, ela é uma cidade que está localizada em uma área rural. Já, por exemplo, uma cidade como a cidade de São Paulo, que é uma cidade bem desenvolvida, bem populosa, ela é uma cidade que se encontra na área urbana. E como nós vimos aqui, toda cidade tem uma sede do governo, né? Um lugar onde tem aquela pessoa que administra, né, o estado todo, ou seja, todas as cidades daquele estado. E que essa sede ela fica localizada na cidade mais importante do estado. No nosso caso, por exemplo, a sede do nosso governo, ela está na cidade de Teresina, uma cidade que foi exatamente planejada para que lá fosse a sede do governo. E aqui na imagem vocês podem observar a sede do governo da nossa cidade, né, que fica lá em Teresina, conhecido como Palácio de Karnak. Então, as cidades, como eu falei para vocês anteriormente, né, elas podem estar na área urbana e também rural. Além disso, elas se diferenciam das vilas e dos bairros por serem áreas urbanizadas e por alguns outros critérios, dentre eles a população. Existem cidades com centenas de habitantes e outras com milhões. Ainda existem aquelas também que existem pouquíssimas pessoas. As metrópoles, que são as cidades bem grandes, bem desenvolvidas, né? São as cidades com uma densidade demográfica elevada e geralmente elas exercem grande influência nas outras cidades de menor proporção. Como vocês podem observar nestas duas imagens, nós temos aqui a imagem de uma cidade bem populosa, né, com muitos habitantes, com centenas de habitantes, e temos uma cidade pacata, né, uma cidade pobre, uma cidade do interior, uma cidade tranquila, bem calma mesmo, né? E também, como a gente viu, as cidades elas se diferenciam das vilas e também dos bairros, né, por serem um pouco mais desenvolvidos, porque é na cidade onde você vai encontrar um banco, um correio, o hospital, né? É na cidade onde você vai encontrar alguns estabelecimentos públicos, né, como prefeitura, também como câmara de vereadores, que você não encontra em outros lugares, né, como na zona rural. As cidades, elas são administradas pelo prefeito e a Câmara dos Vereadores, os quais são responsáveis pelo transporte público, pela saúde, pelo esgoto, pelo lazer, pela educação e pela segurança dos habitantes. Nesta imagem, né, a primeira imagem, vocês podem observar a imagem aí na fotografia do nosso prefeito, o atual prefeito da nossa cidade de Inhuma. E na imagem do lado direito, nós temos a imagem dos atuais vereadores da nossa cidade, né, na Câmara dos Vereadores. Então, são eles, pessoais, o prefeito, juntamente com os vereadores, que são responsáveis por toda a administração da nossa cidade. São eles os responsáveis pela nossa saúde, né, a saúde do nosso município, da nossa cidade, porque a cidade também é conhecida como município. São eles os responsáveis pela saúde, né, do nosso município, da nossa cidade, pela educação, pela rede de esgotos, né, pelo lazer, né, as festas públicas que são feitos eventos como o aniversário da cidade, o carnaval e outros eventos públicos.
E, além disso, também são eles os responsáveis pela segurança pública, né? A segurança dos habitantes do município, ou seja, da cidade. Então, eles são as autoridades maiores dentro da nossa cidade, o prefeito e também os vereadores. Também, pessoal, nas cidades, nós percebemos que existem vários tipos de construção. Elas mudam de acordo com o grupo social que as fez e também a época em que foram feitas e o espaço geográfico no qual elas estão inseridas. Então, é interessante lembrarmos de um outro aspecto quando falamos em casas, bairros e cidades, que são as informações que indicam os seus endereços. Nestas duas imagens, a imagem do lado esquerdo, nós temos uma construção antiga representada pelo Centro Cultural Francelino de Souza Araújo, que é o nosso museu, né, o centro cultural aqui da nossa cidade. E na imagem à direita, nós temos a imagem da nossa escola, do Instituto Educacional Inhumense. Eu escolhi essas duas imagens para mostrar para vocês a diferença das construções, né, que se diferenciam por conta da época em que elas foram inseridas na nossa cidade. A imagem do Centro Cultural, ela representa uma imagem barroca, né, bem antiga, do tempo que o Brasil era Brasil Império, né? Já a nossa escola é uma construção atual, porque como nós vimos aí, as construções elas variam de modelo de acordo com a época em que elas foram feitas. Então, para que os Correios localizem a nossa casa, a nossa rua, o nosso bairro e a cidade em que a gente mora, foi criado o Código de Endereçamento Postal, que é conhecido pela sigla CEP. Este código, ele ajuda a localizar qualquer endereço. É como se as cidades fossem divididas em fatias, né? Como uma pizza. Um estado é como se fosse a pizza grande, inteira, melhor dizendo, e todas as fatias que a gente faz da pizza é como se fosse uma cidade. Então, cada uma delas tem um número correspondente, que é o CEP. Cada cidade possui um CEP, um Código de Endereçamento Postal. E esse código é o que facilita os funcionários do correio a localizar a cidade que a gente mora. E para localizar a nossa casa, a gente tem que inserir, né? Tem que ter um número, que aquele número é próprio da nossa casa. Para localizar a nossa rua, a gente tem que ter um nome para aquela rua, o nome do bairro. Então, tudo isso facilita nos encontrar em determinado local. Cidade, casa, rua, bairro, porque cada um tem um nome, tem um código que representa. Por exemplo, se você vai enviar uma carta para alguém, então você coloca o nome da pessoa, né? No exemplo aqui que tia Carla colocou, nós temos Rosária, da Consagração Alves Costas. Então, pode ter várias Rosárias no Brasil, mas para identificar que é uma Rosária específica, eu coloco o nome da rua que ela mora, né, onde eu estou mandando a encomenda dela, o número da casa, o bairro e a cidade e estado. Além disso, eu coloco o CEP da cidade dela, que é o código, né? Então, os endereços, eles devem conter todos esses dados, o nome da rua, o número da casa, o bairro, a cidade, os estados e o CEP, para que o carteiro possa identificar, ou qualquer profissional que esteja procurando a pessoa, possa identificar realmente quem é aquela pessoa, porque existem várias Marias, por exemplo, no mundo, existem várias Rosárias, mas a Rosária que mora em Bequimão, né? Bequimão, na rua João Balbino, no centro, e neste estado aí do Maranhão, é somente essa daí. Então, por isso que é importante conter todos estes dados. Nome da rua, nome da casa, do bairro, da cidade, do estado e o CEP, além do número também da casa, viu, crianças? Então, beijos da tia Carla. Esta era a nossa aula sobre a cidade, né? E eu espero que vocês tenham gostado, crianças. Mas só para finalizar, eu quero que todo mundo fale para a tia Carla qual o nome da nossa cidade, a cidade que a gente mora. Qual é?
Muito bem. E a nossa cidade fica localizada em qual estado? Isso mesmo, crianças. Então, nós moramos na cidade de Inhuma, que está localizada no estado do Piauí. Tchau, crianças!